Flamengo avança por reforço e Vidal recusa propostas. Paulo Souza volta a pedir contratação de volante. Confronto das oitavas de final da Libertadores sai hoje. Hoje tem Mengão. Hoje tem festa, galera. Essas e outras você acompanha aqui comigo no canal do Mr. Mengão. Olá você, muito bom dia. Salve, salve nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do nosso canal de notícias do Flamengo. Antes de começar, eu quero lembrar a vocês que a nossa live pós-jogo será amanhã às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e estamos esperando por você. Tuller volta ao Brasil, mas ainda não vai se reapresentar ao Flamengo, né? O zagueiro está liberado para aproveitar o período de férias, depois de encerrar sua passagem pelo Montpellier da França, que não exerceu a cláusula lá de compra, né, de 2,5 milhões de euros. O contrato de empréstimo do jogador vai até o dia 30 de junho e ele, de 23 anos, só vai poder ficar à disposição do Flamengo após a reabertura da janela, dia 18 de julho. O Flamengo analisa a situação do zagueiro, que tem um contrato até o final de 2024, mas a preferência é por uma nova negociação. Atualmente, o elenco do Flamengo já conta com 7 nomes para a posição à disposição do Paulo Souza: Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, Fabrício, Bruno, Gustavo Henrique, Léo Pereira e o jovem Cleiton. Ainda tem o Noga, que está emprestado lá no Goiás. O Tuller, né, pessoal, ele teve uma passagem discreta pelo futebol francês. Ao todo, ele jogou 18 partidas, iniciou 11 e 7 entrando no decorrer. Ele foi titular em 7 das 8 primeiras rodadas da Ligue 1 e o jovem perdeu espaço depois que se lesionou, né, o que o tirou de 5 partidas entre outubro e o começo de novembro. Apesar da 13ª colocação ao término da competição, com 43 pontos, o Montpellier da França ficou distante da zona de classificação para as competições europeias e teve a capacidade de investimento muito reduzida. Por isso, né, o Tuller está de volta ao Flamengo. Pessoal, eu acho o Túlio um bom jogador, mas realmente hoje no Flamengo ele não seria muito bem aproveitado, né? Tem muita gente ali atrás, né? Tem muita gente boa. Eu penso que o Flamengo deve sim fazer uma grana com ele, vende ou então empresta, né? E coloca preço fixado. Aí eu pergunto a você, o que você faria com o Túlio? Coloca aí. Pessoal, nessa sexta-feira serão definidos os duelos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. O sorteio está programado para começar às 13 horas de horário de Brasília e no sorteio da Libertadores, as equipes que ficarem na primeira colocação da fase de grupos vão ocupar o pote 1. Já os segundos colocados de cada grupo integram, obviamente, o pote 2. Vale lembrar que a campanha na fase de grupos define quem decide em casa a segunda partida. Dessa maneira, as equipes serão ranqueadas de 1 a 16, com os vencedores dos grupos numerados de 1 a 8 e os segundos colocados de 9 a 16. O time com numeração menor será o mandante do jogo de volta. Conselheiro do Flamengo vai propor emenda que proíbe a reeleição no clube. Muito legal, né? As vitórias em campo, elas trouxeram um pouco mais de sossego ao ambiente do Ninho do Urubu. Mas a política, ela segue fervendo na Gávea e a crise recente promete ter novos capítulos. De olho na proibição de reeleição no Flamengo, né, o conselheiro Haroldo Couto já redigiu uma emenda ao estatuto que prevê a alternância obrigatória de poder, ficando proibida a sucessão de mandatos de uma mesma pessoa. Assim, o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não poderia ter sido reeleito para esse segundo mandato. A ideia é que haja uma adequação ao artigo 69 do estatuto, que hoje permite uma reeleição. De acordo com a proposta que vai ser enviada ao presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, haveria uma obrigatoriedade de, no mínimo, 3 anos para uma nova candidatura. Aspas, para que os reeleitos não se sintam maiores do que o Flamengo e não se tornem soberbos ou orgulhosos, como me parece ser o caso da atual diretoria. Essa emenda não é política contra essa ou aquela diretoria, apenas visa melhorar o processo democrático do clube. Fecha, disse lá o conselheiro Couto ao UOL Esporte. Em votação recente, né, pessoal, o Conselho do Flamengo ele votou contra uma emenda que visava fazer com que os integrantes dos poderes do clube tivessem que se afastar
para se candidatar a cargos públicos. O placar foi de 163 a 110 e, com isso, o Conselho rejeitou a emenda proposta pelo conselheiro Walter Monteiro. De acordo com o documento, ficaria impedido de participar de qualquer poder o associado que seja candidato a cargo público eletivo durante o período compreendido entre a homologação de sua candidatura e a proclamação do resultado eleitoral. Fecha aspas. Cabe destacar que o debate, ele entrou em pauta na Gávea quando o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, se candidatou e se elegeu a vereador no Rio de Janeiro em 2020. Em ano eleitoral, o All Sport apurou que o vice-presidente de futebol não descarta concorrer a um posto como deputado federal. Com a reprovação da emenda, não haverá necessidade do Braz se afastar das funções do clube. Parece mesmo que está tudo dominado, galera. Essa atual diretoria tem a maioria dos conselheiros e, por isso, vem fazendo o que bem entende e não vai sair de jeito nenhum. A gente precisa muito pressionar para que seja aprovada essa mudança aí, Só para ter um mandato, cada presidente ter somente um mandato. Eu acho que é uma boa e aí acaba essa confusão toda. Aí eu pergunto a você, o que você acha disso? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga flamenguista, se você chegou até aqui, então é porque você deve estar gostando. Então, por favor, deixe o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, aperta o sininho. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo no dia a dia do nosso Mengão queridão. Bora lá! O Flamengo ele finalizou a preparação no Ninho do Urubu para enfrentar o Sporting Cristal do Peru pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Para esse jogo de hoje, o Paulo Souza vive a expectativa de poder contar de novo com o Vitinho, que treinou com o grupo na segunda e na terça. E uma novidade também foi a presença do Diego Alves no campo. Ele sofreu uma pubalgia após o jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, voltou a treinar no campo e com bola. O goleiro foi pivô de uma turbulenta polêmica recente envolvendo o técnico Paulo Souza. O Paulo Souza citou falha de comunicação e disse que o camisa 1 não se colocou à disposição para jogar na semana passada, já que estava lesionado, diferente do que fora dito anteriormente. O treino de Diego Alves dessa manhã ocorreu com o fisioterapeuta Lanian Neves. Ele vai seguir como baixa. Arão, que levou o amarelo contra a Católica, também não joga, vai cumprir suspensão automática. Há 14 jogos no Maracanã, o Flamengo não perde e ele vai defender a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o que vai dar a ele o direito de decidir em casa, pelo menos até a final, os seus confrontos pela Libertadores. Essa final vai ser no Equador. O time ele tem 4 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, o Thiago Maia, o João Gomes, Andreas Pereiras e o Mateuzinho. E caso um desses aí leve o amarelo hoje, vai desfalcar o Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final. Se ninguém tomar cartão amarelo hoje, esses cartões eram para a próxima fase. Então vamos ficar bem esperto aí, galera. Flamengo, inclusive, pode inscrever 5 novos jogadores aí pensando na janela de transferências, O jogo de hoje vai ser no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, e vai ter a transmissão do SBT e do ESPN Brasil. Felipe Luiz, ele treinou em separado, mas ainda não deverá ser relacionado pelo técnico Paulo Souza. Diego Alves também ficou satisfeito com as falas do técnico e considera isso aí página virada. É isso mesmo, tem que ver, tem que consertar e bola para frente. O negócio é conversar. O Flamengo e o Sporting Cristal só jogaram uma vez nessa jornada toda aí da Libertadores, O Flamengo levou a melhor ao vencer os peruanos no duelo da primeira rodada de grupo, lá em Lima, no Peru, por 2-0. Provável escalação do Flamengo vai ser Hugo, Ayrton Lucas, Rodrigo Caio, Pablo e Isla, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Lázaro, Pedro e Gabigol. Estou muito confiante, inclusive convido vocês novamente à nossa live para amanhã, às 9 horas. Arrisca um placar? Sim, 3-0 o Flamengo hoje. O Flamengo deve retomar as negociações por Thiago Mendes, do Lyon, a pedido do técnico Paulo Souza. Além do chileno Arturo Vidal, outro volante vindo da Europa, está novamente no radar do Flamengo.
Trata-se do brasileiro Thiago Mendes, do Lyon, que vem perdendo espaço em sua equipe e deve ser negociado. Segundo o portal Bola VIP Brasil, os franceses estão muito interessados em negociar o jogador e pedem um valor menor do que foi solicitado em 2021, quando o próprio Flamengo tentou contratar o jogador, mas aquele Juninho pernambucano vascaíno não deixou. Na época, o Lyon pedia 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões na cotação atual, para negociar o jogador. Hoje em dia, o clube planeja concretizar essa venda, caso receba aí uma proposta de cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões na cotação atual. Pessoal, isso aqui é para a gente encerrar. Flamengo avança por reforço e torcida vai à loucura. O homem está chegando. O Flamengo está cada vez mais próximo de contratar o volante Arturo Vidal. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o meia deve deixar o futebol italiano, rescindindo o contrato com a Inter de Milão. Em publicação, o jornal italiano Gazzetta dello Sport informou que o jogador deu prioridade ao time do Flamengo para definir o seu futuro. Aspas, o Arturo, ele está a um passo de fechar com o Flamengo, O Vidal ainda é reconhecido por ter um papel positivo no vestiário. Ele vai deixar a Itália novamente e o Flamengo já está esperando ele. A mudança será confirmada e não vai demorar, apesar da tentativa de última hora do Colo-Colo, que relatou lá o Diário. Ele recusou 2 propostas de clubes turcos, uma do Galatasaray e outra do Besiktas, para vir jogar aqui no Flamengo. Aí eu pergunto, você está contente com a contratação do Vidal? Coloca aí! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento no YouTube. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. Bola na rede, porque aqui é Flamengo na veia.